Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso ano de 2026 e às nossas aulas de 2026, tá bom? Então aí vamos juntos aí até o final do ano com um novo formato de aulas, tá bom? Como vocês podem ver, um novo design aí para as aulas da nossa plataforma. E para você que não me conhece, tá? Meu nome é Pedro Lucas e vou estar junto com vocês aqui dando aulas de matemática e explicando para vocês um pouco do conteúdo que vocês veem em sala de aula, tá bom? Para você que não me segue ainda, me siga lá no Instagram, tá bom? Lá eu posto conteúdos diários sobre matemática e sobre as nossas aulas, beleza? Então vamos lá, vamos que realmente interessa, né? Vamos aqui a uma aula, tá bom? A gente vai ter uma sequência de aulas com revisões sobre o que vocês já viram na sala de aula, tá bom? Só lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem durante a nossa aula, ou se você não conseguiu compreender algo, é só você estar me enviando mensagem no WhatsApp, tá bom? Se você ainda não está nos grupos de WhatsApp do Saber Simplificado, procure a direção da sua escola que ela vai estar inserindo nos grupos do WhatsApp, tá bom? Lá a gente tira dúvidas e passa mais informações, beleza? Então vamos lá, a nossa aula. Hoje, a nossa aula, a gente vai estar vendo aí alguns conteúdos que vocês viram em sala de aula e a gente vai estar fazendo aqui um resumo, tá bom? Eu preparei essa tela no formato de caderno, tá bom? Com essas linhas, para que você saiba exatamente o que você precisa estudar e o que você precisa saber para quando aparecer alguns desses assuntos na prova, você se sair muito bem, tá bom? Então vamos lá, o que realmente interessa. O conteúdo da nossa aula de hoje, a gente vai iniciar com números, tá bom? A gente vai falar sobre números. E essa é uma aula para você que é aluno do sexto ano, beleza? Então a gente vai começar a falar sobre números. E para que a gente possa começar a falar sobre números, a gente precisa primeiro entender como surgiram os números, né? Para que surgiram os números? Os números, na verdade, surgiram, pessoal, de uma necessidade, tá bom? Os números surgiram de uma necessidade. Necessidade de quê? Necessidade de contar. Então, houve essa necessidade de contar. Como assim essa necessidade de contar? Antigamente, o que acontecia? A gente via muito os pastores, criadores de animais, né? Eles tinham essa necessidade de ter esse controle de quantos animais eles tinham ali dentro de um determinado cercado. E aí, vamos supor que neste cercado eles tivessem um monte de ovelhas, que eu vou estar representando aqui por essas nuvens, né? Aqui como se fossem ovelhas, né? No caso aqui, nesse cercado aqui tem 3 ovelhas. Então eu precisaria saber, quando eu soltasse essas ovelhas e elas voltassem, quantas haviam voltado, se estavam todas dentro aqui do meu cercado, ó. Tá aqui dentro do meu cercado. E aí surgiu essa necessidade, né, de contar, saber contar. E aí antigamente, os antigos eles associavam pedras, ó. Aqui é como se fossem pedras. Eles associavam uma pedra a cada ovelha. Então, assim, quando essa ovelha aqui saía, então eu sabia, ó, eu contava essa pedra. Quando essa outra saía, eu contava essa outra pedra. Quando essa outra saía, eu contava essa outra pedra. Se quando elas voltassem, estivesse faltando aqui, ó, estivesse faltando uma ovelha, ou melhor, estivesse faltando uma pedra aqui, logo estaria faltando uma ovelha. Tá bom? Então, foi dessa necessidade de contar que surgiram os números, tá bom? E hoje em dia os números servem tanto para você contar, como para você ordenar, né, colocar coisas em ordem, tá bom? Quanto também para você medir, e entre outras funções que os números têm, tá bom? E aí, pessoal, esses números, quando surgiram, né, foram determinados por símbolos e regras, tá bom? Então esses números quando surgiram foram determinados aí por símbolos e regras. Os primeiros a criar esse sistema de símbolos e regras foram os egípcios, tá bom? Os egípcios foram pioneiros nessa criação de números, tá bom? E aí os egípcios criaram símbolos para representar os números deles, tá? Então assim,
O número 1 era representado por um traço, tá bom? O número 10 era representado por o que hoje parece uma ferradura, né? Olha só, 10. E aí a gente tinha também o número 100, que era representado como se fosse aqui uma orelha, né? Utilize a sua imaginação, o que você acha parecido aqui, tá? E também tinha também este símbolo aqui, ó, que era utilizado para indicar o número 1000, tá bom? E assim por diante, tá? Aqui eu trouxe só os principais. No livro de vocês tem lá toda a definição e todo os números principais, tá? E aí depois dos egípcios, um sistema de numeração que ficou bastante famoso também foi o sistema romano, tá bom? Ou que a gente chama de números romanos. E os números romanos, pessoal, nada mais é do que, ó, a letra I representa o 1, o V representa o 5, o X representa o 10, o L representa o 50. Eu estou escrevendo aqui só os principais, tá? Mas no livro de vocês tem mais números lá, tá bom? E o D representa aí 5.000 e o M representa aqui eu não estou recordando aqui se esse D é 5.000 ou é 500, tá? Deixa eu só dar uma conferida aqui para vocês, tá? Para me repassar a informação correta. Mas acredito eu que seja 500, tá? E o M aqui é de 1000, tá? O M aqui é 1000 e o D aqui é 500, tá bom? Só um minuto, pessoal. Exatamente, ó, 500, tá? Então D é 500. Eu estava na dúvida se era 500 ou menos, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui, a gente tem aqui os números romanos, os números egípcios, tá? São os sistemas mais famosos daí da antiguidade, tá? E aí, a partir desses símbolos que eles criaram, você poderia juntar símbolos e criar outros números. Por exemplo, se você quisesse representar o número 15 em números romanos, como é que eu representaria? Ora, é muito simples. Para me representar o 15 em números romanos, né? O 15 é o quê? O 15 é 10 mais 5. E aqui eu sei, ó, que o 10 é x e o 5 é o v. Logo, se eu quisesse representar 15 em números romanos, seria x mais v. Tá bom? Aqui eu teria 15. Essa aqui seria a representação do número 15, tá bom? E, semelhantemente, lá nós temos também os números egípcios. Você poderia fazer essa junção também, utilizando os números egípcios. Continuando em sistemas antigos, a gente tem o sistema que a gente chama de indo-arábico, tá? O sistema indo-arábico. E nesse sistema indo-arábico, o que é que acontece com esse sistema? Esse sistema, ele é o que a gente utiliza até hoje, tá? O sistema utilizado hoje. É o sistema utilizado hoje. Claro que ao longo do tempo foi mudando. Não é que lá na época que foi criado tem os números bonitinhos como tem hoje. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Não é que já era assim do jeito que a gente escreve. Ele era feito de uma grafia diferente. Uma grafia toda com a letra toda enrolada. Tá? Mas hoje em dia é escrito dessa forma. É os números que a gente utiliza hoje. Então a gente utiliza hoje o sistema indo-arábico, tá bom? E nesse sistema indo-arábico, a gente tem aí o que a gente chama de classe e ordem dos números, tá bom? A gente divide esses números em classe e ordem, tá bom? E eu vou estar explicando para vocês aqui como vocês podem estar aprendendo e pegando este tema, né? Vamos lá, classe e ordem dos números, tá bom? Vamos supor que eu tenho um número aqui, eu tenho um número 4.527. 4.527.
Sempre que eu tenho um número, pessoal, eu posso dividir ele em ordem e em classe, tá bom? Sempre o número, o primeiro número, aí que você está me assistindo, o primeiro número da direita para a esquerda é número de primeira ordem, tá? É primeira ordem. Esse segundo número aqui é número de segunda ordem. Segunda ordem. Esse daqui, terceira ordem. Esse aqui, quarta ordem. E assim por diante, tá? Sempre começando da direita para a esquerda. E aí você vai colocando as ordens. Já a classe, né? A classe, pessoal, é separada de 3 em 3, tá? A classe é separada de 3 em 3. Vamos supor que eu tenho um número aqui. Eu tenha o número 323.424.527. Ó, tá vendo? Ó, eu tô separando de 3 em 3. Onde este primeiro aqui é a classe das unidades. Unidades. Só lembrando que eu estou explicando para vocês o que é classe, tá bom? Então, esses três primeiros aqui da direita para a esquerda são unidades. Esse segundo aqui, esse segundo trio aqui, são os milhares. E este último aqui são os milhões. E assim por diante. Se eu tivesse mais 3 aqui, seria bilhões. E assim por diante. Eu poderia ir até o infinito aqui, tá? Onde este primeiro aqui, ó, quanto é que ele vale? Ele vale 7. Esse segundo aqui vale quanto? Esse segundo ele vai valer o número vezes 10. Ou seja, 2 vezes 10, 20. Então, este 2 aqui ele tem um valor de 20. Esse 5 aqui é o número 5, só que não é só multiplicado por 10. Ele é multiplicado por 10 mais uma vez, por 2 vezes 10. Então, ele tem um valor de quanto? Ele tem um valor de 5 vezes 10 é 50, vezes 10, 500. Para você que não sabe multiplicação por 10, você acha muito difícil, você pode fazer assim, ó. Você pode fazer 5, aí você conta quantos zeros tem aqui, ó. Tem 1, 2, então coloca 2 zeros aqui. Beleza? Então, esse 5 aqui ele tem um valor de 500, tá bom? E aqui, nesse 4, é 4 vezes, ó. Aí eu vou contar quantos números tem aqui antes dele, ó. 1, 2, 3. Então, é o 10 aqui 3 vezes, sempre multiplicando. Então, esse 4 aqui ele tem um valor de 4.000, tá bom? Se você não está entendendo nada disso aqui, não se preocupe, tá bom? O que eu quero dizer com tudo isso aqui? Que a nomenclatura que a gente vai dar para cada um desses termos é a seguinte, ó. Esse primeiro aqui a gente chama de unidade. Esse segundo aqui a gente chama de dezena. Esse terceiro aqui a gente chama de centena. Essa é a nomenclatura que a gente dá para eles, tá? Esse 4 aqui, ó. Como é o último aqui, o último sempre vai ser unidade, tá? O último dos 3 números aqui, ó, sempre vai se chamar unidade. Só que dessa vez não é só unidade. Lembre-se que isso aqui, ó, é uma milhar, ó, é milhares. Então, em vez de ser só unidade, é unidade de milhar, tá? Unidade de milhar. Aqui, dezena, só que não é só dezena, é dezena de milhar. Aqui tem um de. E esse terceiro número aqui é a centena de milhar. Ah, professor, e esse próximo aqui? Ó, vou iniciar outra nomenclatura de 3, ó. Só que dessa vez também é unidade, só que unidade de milhão, porque essa casa aqui é a casa dos milhões. Então seria unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão, tá bom? Então é assim que você faz essa parte de nomenclatura de classes, tá bom? Então, você já sabe que... Deixa eu só apagar aqui. E eu vou explicar com o número 4.527 toda essa definição
para que fique bem claro para você, tá bom? Para que você consiga entender. Primeiramente, vamos separar em ordem. Vamos separar em ordem, para que você possa entender. Vamos lá. Se eu dissesse, separe esse número 4.527 em ordem. Então vamos lá, aí você colocar aqui, esse aqui é de primeira ordem, esse aqui é de segunda ordem. Estou colocando aqui abreviado porque não vai caber o nome todo, tá? Aqui é de terceira ordem. E aqui é de quarta ordem. Se tivesse mais um aqui, professor, aí você ia colocar de quinta ordem. Quinta ordem. Se tivesse outro aqui, sexta ordem e assim por diante, tá? Mas vamos lá. Pronto, aí em ordem já foi, né? Em ordem é isso. Separar em ordem é só isso. Agora, se eu pedisse para você, separe o número 527 em classe. Em classe. Separar em classe vai ser fazer isso, ó. Você separar aqui de 3 em 3, ó, 4, 2, 7, e esse 4 aqui ele vai para o outro trio aqui, né, que está faltando dois números. E aqui você teria a classe das unidades e a classe dos milhares. Ó, acabei de separar em classes. Agora, se eu perguntasse, ou se eu dissesse para você, nomeie cada classe, tá bom? Ou dê nome a cada classe. Ó, dê nome aos números de cada classe. Então, eu quero que você me diga o nome de cada número, né? Como cada número é convencionalmente chamado. Então, você teria aqui 4.527. E aí você diria, este número aqui é unidade. Este número aqui ele é dezena. Este número aqui ele é centena. E este número aqui ele é unidade de milhar. De milhar. Pronto. É só isso. Se eu quisesse adicionar ainda mais, coisas aqui, o que eu poderia fazer? Eu poderia lhe perguntar a seguinte coisa. Eu poderia lhe perguntar, ó, dê o valor de cada número. Aí pronto, se você tivesse aqui 4.527. Aí se eu te perguntasse, dê o valor de cada número. Ah, quanto é que o 7 vale aqui? Ah, o 7 só vale ele mesmo, que ele está aqui na unidade. O 2 vale quanto? O 2 ele vale o 2, só que vezes, ó, tem quantos números atrás dele? Só um. Então é vezes 10 uma vez. 2 vezes 10, 20. Então o 2 aqui na posição que ele está, que é a posição da dezena, ó, ele vale 20. Ó, você pode estar colocando esses números aqui, essas letrinhas aqui em cima para você se orientar. Ó. Aqui é só dizendo que aqui é unidade, aqui é dezena, aqui é centena e aqui é unidade de milhar. Já aqui na centena, ó, a centena vale quanto? Esse 5, ele vale 5. Quantos números tem atrás dele? 2. Então eu vou colocar o 10 aqui duas vezes multiplicando. Lembre-se que para multiplicar por 10, basta que você repita o número aqui, ó, 5, e conte quantos zeros tem. 1, 2. Aí você coloca 2 zeros aqui. Pronto. Já quanto é que vale o 4 aqui nesta posição que ele está? Ele vale o próprio número, que é 4, vezes... Quantas vezes o 10? Ó? Tem quantos números atrás do 4? Tem 3. Então, eu vou colocar o 10 3 vezes aqui, sempre multiplicando. Vou e repito o 4 aqui, 4, aí vou contar quantos zeros tem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto. Eu sei que o 4 nesta posição ele vale 4.000. E eu acabei de dizer, ó, quanto é que vale cada número de acordo com a posição, de acordo com a ordem em que ele está, tá bom? Então aí, ó, a gente acabou de ver, recapitulando, que a gente viu nesta aula, a gente falou sobre números, tá?
E a gente falou que esses números surgiram da necessidade de contar, de ordenar, de medir, tá bom? E foram criados então símbolos e regras para que a gente pudesse ter esse sistema numérico, beleza? E aí os pioneiros foram os egípcios, tá? Depois vieram os romanos e entre outras civilizações que criaram seus sistemas numerais. E aí o sistema que a gente utiliza hoje é o sistema aí indo-arábico, tá bom? Que é o que a gente utiliza aí. E esse sistema indo-arábico que a gente utiliza hoje, ele é dividido em classe e ordem dos números, onde a ordem é a posição de cada número, a classe é a nomenclatura que eu dou quando eu separo de 3 em 3 números, tá? Indo sempre da direita para a esquerda, e a ordem também indo sempre da direita para a esquerda. E o nome de cada número aí, de cada ordem, né? A gente sempre começando da direita para a esquerda, a gente tem unidade, dezena e centena. Para os próximos três, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Para os próximos três, que seria a casa do milhão, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e assim por diante, tá? E para você saber o valor de cada número de acordo com a sua posição, basta que você coloque este número e coloque, ou melhor, e observe que número vem, quantos números vem atrás, e aí você coloca e multiplica por 10 para saber qual o valor, tá bom? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje, a gente fica por aqui e até a nossa próxima aula.